tarde, o Alterosa Esporte começa, mas o Chaves continua aqui. Quer ver por quê? Dadá, o bruxo de 71. Toledo, o Kiko americano. Vibrantinho, o nhonho azul. E a sua avó, olha, velha, que fica fofocando da vida dos outros, que te ensinou a conversar fiado. Olha, Elefantinha, sua avó, velho, aí eu sei que tá aí. Deu um fiote, ela. Eu achei que ele ia me chamar de professor Girafales, só com a resposta na ponta da língua. A resposta minha é essa, vou chutando Mas balde. tudo bom, é isso aí, pessoal. É nesse clima que a gente começa, com você em casa, meninada aqui ligada com a gente, esse bom humor sensacional. Tem que ser assim a bancada. E olha só, já estamos aceitando sugestões de apostas para o clássico. Mande as suas ideias e propostas pelas nossas redes sociais. Alguém tem uma proposta aí da bancada aí para alguma aposta? Eu tenho Eu uma não quero proposta. humilhar muito o Dadá, não. Esse negócio de fazer subir a Serra da Piedade toda. Nem ele, o Fael, coitado, aquele chassi de frango, né? Então vamos ver, essa semana nós vamos ver o pagamento dele. Vai ter O pessoal tá cobrando. Não, pode cobrar não, já tem a data marcada, até sexta-feira você vai ver, tá bom? Com Onde é que você tá indo, Dadá? Com licença. Não, Ixi, porque Maria. Banheira, os segunda caras porta dizem esquerda. assim, mata a cobra e mostra o pau. O pessoal quer ver esse negócio de falar. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu quero ver um jogador do Cruzeiro, que nós vamos escolher aqui, chegar aqui e fazer assim. Ó. Eu quero ver ele tremendo aqui, para todo mundo ver. Isso aí vai ser os jogadores do Atlético, lá que vem a Eles correria tremem. que vai ser. O Rei Carlos vai fazer Meu filho, 2. Treino o quê, rapaz? Vocês tinham a vocês oportunidade de tremem. rebaixar a gente, tremeram nas bases, ainda tomaram de 6 ainda na Cruá, cara. Pelo amor de Eu Deus. tenho um placar. Peraí, não, daqui a pouco. Mas Vamos tá cedo aproveitar. ainda. Tá cedo? Tá cedo. Vamos Hoje é aproveitar terça, então para só calma. relembrar alguns pagamentos e apostas históricos aí. 18 anos de vida do Alterosa Esporte em brincadeira. Cruzeiro, Atlético e os pagamentos. Vamos rever. Dadá, Thiago Ribeiro, você lavou o carro dele, Dadá, e foi uma vez só não, foram duas. E Hein? muito mal, Thiago Ribeiro. Mal não, reclamou desceu no depois. capricho. Pô. Porque Eu lavou mal trabalho demais. decente. Se você fosse trabalhar na Contorno, você pediu um emprego. Viu? Perdi o emprego. Manchou o carro. E aí, ó, ainda teve um luxo na chuteira ali também, ó, teve que passar. Fez o serviço completo, hein, Dadá? Não, eu aposto, eu pago quando eu perco, mas quando eu ganho também eu cobro. Ah lá. Aí, Vibrantinho também, tá, Vibrantinho. Você tacou de vendedor de jornal aquilo, né? E vendi pra danar. Vendeu muito? Vendi. Mas valeu a pena, né? A aposta é aposta. Na brincadeira. Quem deve tem que pagar, ó. E deve Pois ter cobrado tá vendo, rádio gente? ali. É no isso que a gente quer jornal. no programa. Olha, manda suas apostas, suas sugestões pra cá. Coisa criativa, coisa legal. A gente vai estar esperando por você. Bom, continue com a gente. Você não perde por esperar. Daqui a pouco tem mais Alterosa Esporte. Vou ali, volto já. Volta aí, Vibrantinho. Preste atenção que depois do jogo em Juiz de Fora e dos 3-0 em cima do Tupi, os jogadores do Cruzeiro, já na zona mista, só pensavam em outro jogo. O de hoje, pela Libertadores. Mike, que agora retorna ao time, e o goleiro Rafael contaram para o Robson Leite como é assistir Libertadores, do banco de reserva, ninguém merece, né? Eu antes da partida eu já começo a suar as mãos, os pés, fico muito nervoso, bem mais nervoso do que estar no campo, né? Então, quando eu estou vendo o jogo, fico muito aflito, às vezes eu nem gosto nem de ver o jogo assim, eu fecho o olho. Não, eu sou um cara tranquilo. Quando a gente passa pro lado de jogador, a gente começa a entender mais e aí perde um pouco esse lado torcedor. É claro que a gente torce muito e tal, mas tem uma outra visão do jogo, a gente pensa mais taticamente, o que está de errado, o que está de bom, o que precisa melhorar, mas torcendo com certeza pro Cruzeiro do lado de fora. É isso mesmo. É emoção, né, da partida, do jogo, principalmente Libertadores. Como é que fica o seu coração hoje? Você que não vai entrar em campo e vai para o campo assistir o jogo. Não, tem que ter tranquilidade e confiança. A palavra é essa, tranquilidade e confiança. Não só a torcida, que sempre está apoiando, está sempre presente. Foram vendidos mais de 25 mil ingressos ontem, só ontem. Então, com certeza, a China Azul vai fazer o papel dela hoje à noite lá no estádio. E vamos confiar. E o Cruzeiro está no caminho certo, o entrosamento, cada dia que passa, está se acertando mais. A gente tem essa confiança no time aí. E você, Toledo, vai pesquisando aí, vai pensando que daqui a pouco tem um espaço reservado para falar desse jogo, para tramelar. Você também, viu, Dadá? Você respira fundo para aguentar. Recebendo informações já aqui. tá baixando aí. Para ver quanto vai ser. Celestes, mas só se for do lado dele, porque do Cruzeiro não é não. Celeste é do Cruzeiro. Olha, Não, que deixa você eu pode mudar. falar. Muda. Celestiais. Ah, entendi. O Dadá, por exemplo, está com problema de audição, né, Dadá?
Por da idade, né? Hein? Você não está ouvindo o chamado... Vaca. Você não está ouvindo o chamado celestial, Não. Estão te chamando lá, São Pedro está Não, chamando. não, tá te chamando. Não tá. Assim, Dario. Não, ele só vai chamar quando o inferno estiver ganhando do céu. Mas o céu está ganhando do inferno, não precisa dar. Aqui, diz que o Garrincha tá doido pra cruzar a bola pra você. Não, mas ele tá no time do inferno. Quer falar agora? Por favor, Lívia, é com você, minha filha. Faz favor. Você conhece o Vivo Tudo? O Vivo Tudo é a promoção que a Vivo fez para você, cliente pré-pago. Com ela você fala 100 minutos com qualquer celular Vivo do Brasil. Tem 75 megabytes para navegar na internet e ainda manda SMS. Tudo isso por apenas R$ 6,90 por semana. Com o Vivo Tudo, você pode usar as redes sociais, checar seus e-mails e navegar na internet com a velocidade do 4G da Vivo. Pense bem, é menos de R$ 1 por dia para ficar 100% conectado. Faça as contas e ligue agora para asterisco 9003 e cadastre-se na promoção. E não se preocupe, a Vivo Tudo não tem taxa de adesão. É isso mesmo, sem taxa de adesão. Eu já me cadastrei. E você? Não deixe para amanhã. Ligue asterisco 9003 e cadastre-se agora. Olha aí, o que é isso aí, gente? Olha só, a punição que aconteceu para os times por causa de uma briga dessa aí em 2014. Foi no ano passado, aí você viu aquela clássico Atlético Cruzeiro no dia 21 de setembro pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Aí aconteceu essa confusão logo na entrada, né? Vocês estão lembrados dessa história aí. E o que aconteceu aí, além dessa confusão, né? Foi notícia no Brasil inteiro, questão de torcida, ameaças, uma coisa horrorosa em termos de futebol, que a gente não gostaria de ver nunca mais, né? Mas aconteceu. Cruzeiro e Atlético foram punidos por causa de confusões. Aí é o tal do cavalo louco aí, que ele está entrando ali para quem não tem ingresso, a confusão, por isso você tem que entrar e tudo mais. Aí eu pergunto, página virada nisso aí, né? Porque essa bomba, por exemplo, aí, esse flagrante nosso aqui, ó, olha lá, o cara jogando bomba, deu punição, perda de mando de campo, aquela confusão toda. E agora, pessoal? Como é que fica? Torcida única, não torcida única? Dá para fazer o exemplo que deu lá no Sul ou não? Seria ótimo aquele exemplo do Sul. Aliás, eu estou escrevendo na minha coluna do jornal aqui amanhã isso. E é uma pena essa situação toda, e mais do que isso. Eles vão decidir durante a semana aí como que vai ser o clássico. Amanhã tem reunião, né? 11 horas na Federação Mineira. Isso é uma coisa resolvida com um mês de antecedência, Pérez. Até para o torcedor poder se planejar. Quem vem do interior, a gente sabe que tem atleticanos cruzeirenses no estado inteiro. Então, desrespeito com o consumidor, que ninguém sabe ainda como é que vai ser esse clássico. Pois é, amanhã, 11h30, na sede da Federação Mineira de Futebol, né, vai ter essa reunião. E eu queria saber a opinião do Vibrantinho aí, ó. Vibrantinho, porque o mando de campo, afinal de contas, é do Cruzeiro. Eu, particularmente, infelizmente, pelo histórico que já tem de um certo tempo já, das brigas das torcidas organizadas, então eu acho que... E gente também que não faz parte de torcida, infiltra em torcida e mancha até o nome da torcida. E isso existe também. A gente sabe disso. Então eu acho que infelizmente deveria ser torcida única, porque não tem jeito. Vai ter confusão de novo. E quem vai para campo levando, quem vai para campo levando isso aí não tem jeito, né? Bomba, mesmo foguete, com a torcida única, né? Vibrantinha, a gente tem visto duas torcidas do Cruzeiro se atacarem frequentemente. Então, até com a torcida única tem que ter calma. No final de semana, semana passada, tem que se não me engano, teve briga da torcida do Atlético entre eles, Independência. Não, tudo bem. Então, não é só o Cruzeiro. Vamos pontuar aqui, para não, não pegar ninguém de nada. Que eu falei? Eu sei, você falou do Cruzeiro. Estou falando do clássico. Entendeu? Eu estou falando... ter torcida eu estou dizendo que nós estamos falando de torcida. Do Cruzeiro. Torcida. A hora que for falar do Atlético, a gente fala. Eu estou dizendo que, se for torcida única, vai ser a torcida só do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro estava com um histórico de brigar entre ela, o que é um absurdo. Um torcedor do mesmo time brigar com um cara com as mesmas coisas. Brigar com outro também é um absurdo, mas dentro da torcida é pior ainda. Já foi até punida por isso, né? Está proibida de frequentar os estádios. Perquinho, eu já funcionei em muitos Atléticos e Cruzeiros, sabe? Parou de funcionar tem quanto tempo? Mas era uma coisa linda. Entrava em campo assim, eu abraçava, cumprimentava o Piazza e somos amigos até hoje. Entendeu? Sem briga. O Atlético ganhava, parabenizava ele.
o Cruzeiro ganhava, ele me parabenizava. Então, o maior respeito. A gente saía no meio da torcida do Cruzeiro. Não tinha nada. Eu cansei de sair no meio da torcida do Cruzeiro, porque na maioria dos jogos, modesta parte, eu era considerado melhor. Então, ganhava os prêmios, ficava por último. Quando eu saía no meio da torcida do Cruzeiro. Cheio de presente. Era abacate, motorrádio, pano, toalha e tal. Agora, saía até no meio da torcida do Cruzeiro, e essa ele vai pedir autógrafo. E essa violência hoje, como é que você vê então? Você não, isso está feio demais, isso está horroroso. Jesus Cristo não gosta disso não. Eu não sou pastor macumbeiro igual o Vibrantinho não, mas eu estou dizendo aqui, Jesus Cristo não gosta disso não, gente. E mais do que isso, é um reflexo da nossa sociedade, uma sociedade violenta, que as pessoas não se agridem, que as pessoas se agridem no trânsito, agridem às vezes dentro de casa. Então isso aí é só um reflexo da sociedade. Agora, a gente precisa atacar isso muito forte para a gente não perder os E foi como eu falei ontem, Pex, não é só a questão da torcida, não. Tem a questão também dos dirigentes que ficam brigando, jogador que fica provocando, uma série, a imprensa, tem uma parte de colega de imprensa que também fica pondo gasolina no fogo aí, na fogueira. Então, é uma série de pessoas aí que estão envolvidas então, no que gera violência no final. Vamos saber agora, então, peraí. Então, foi interessante levantar. Quem da imprensa faz isso, então? Vamos levantar essa Não, eu não tenho nada com isso, não. A torcida sabe, os torcedores sabem. Tanto de Cruzeiro, tanto de Atlético sabem. Todo mundo sabe. Eu sou contra isso que você está falando. Eu acho que a imprensa não tem culpa nenhuma, ela tem que divulgar. A imprensa mineira... Divulgar é uma coisa. A imprensa mineira faz isso com muita responsabilidade. Tem gente que gosta de pôr lenha na fogueira. Enaltece coisas que não deviam enaltecer. Eu não vejo isso. Eu vejo assim, ó. Eu não preciso falar, não. Tem ninguém bobo hoje mais, não. Todo mundo é muito bem informado hoje. Não, o que é fato, tem que ser divulgado, sim. Agora, negócio de colocar lenha, isso não é profissional. E aqui não acontece isso, eu garanto para você. É lógico que não. E outra coisa, eu também vou defender os dirigentes, porque quem fazia confusão era Perrella e Calil, que gostavam de declarações polêmicas. O doutor Gilvan e o Nepomuceno são extremamente equilibrados. E o do América sempre foi porque agora, a gente é chique, né? Agora, né? Então hoje está hoje, 2015. O jogo é agora, hoje. Agora, por causa dessa... Mas isso é um histórico, não é de agora, não. As confusões vêm de muito tempo. Agora, por causa dessa violência, vejam só, os clubes saem prejudicados. Mas o clube também tem parte de culpa nisso aí. Porque tem clube que, antigamente, eu não sei como é que está agora, dava ingresso para a torcida lá, os caras mandam no clube. E acontece, não sei se acontece. Acontecia. No Rio, agora aqui está sendo cortado. Então vamos lá. O que aconteceu então? Punição para os clubes mineiros. Vamos conferir aí, vamos ver se vocês gostaram dessa tabela que saiu. Ó. Primeira rodada, dia 9 ou dia 10, está definido ainda. Cruzeiro pega o Corinthians lá no Mané Garrincha, em Brasília, porque não pode jogar aqui. Perdeu o primeiro mando de campo. Brasília. Tristeza. E o Atlético, e que ainda não, né? Já ia jogar fora, então o mando de campo do Atlético fica pendente aí. O Atlético vai pegar o Palmeiras lá em São Paulo, mas o mando é do Palmeiras, está tranquilo. Gostou, Dadá? Pegar o Palmeiras de cara assim, vibrantinho? Eu vou te contar. Brasil, Palmeiras, quando tinha Luiz Pereira, Leão, Ademir da Guia, Leivinha, a gente... Agora, esse Palmeiras aí já começa o jogo 2-0 Atlético. O Palmeiras está reforçado e vai entrosar. Agora, o Cruzeiro foi ruim, porque o Corinthians hoje, para mim, é um dos melhores times do Brasil, mais entrosado. Não tem problema não, pode ser em Brasília também, é nossa casa também, tem muito torcedor do Cruzeiro lá em Brasília. Beneficiam muito o Corinthians nessa história, o Corinthians pega logo de cara o campeão brasileiro dos 2 últimos anos e depois vai receber o Cruzeiro em casa, né? Colocar sorteio, né, Pérez? Sorteio dirigido. O sorteio os primeiros jogos do Cruzeiro vai ser contra times paulistas. É praticamente clássico paulista que vai ser. Então vamos lá então, vamos passar para a rodada de número 2, dia 16 ou 17, seria em Belo Horizonte o Atlético Fluminense, mas o local ainda vai ser a definir, porque o Galo perdeu o mando de campo, vai ter que jogar fora. Contra o Fluminense, o local ainda nem se pensou. A primeira partida do Cruzeiro em casa será na rodada de número 3, lá para o dia 24 de maio, mais ou menos, né? Aí eu te pergunto, tá muito longe isso aí ainda, mas assim, Cruzeiro pega a Ponte Preta ainda, poderia estar fazendo o primeiro jogo em casa, tranquilo, contra o Corinthians, sair o segundo e voltar para cá. Então não aconteceu. Ponte Preta dentro ou fora de casa faz muita diferença, não? Faz não, respeitando todos os adversários, mas não faz diferença, não. A primeira partida do Galo em casa será na rodada de número 4. Olha aí, Dadá. Atlético e Vasco da Gama no Independência. Vai demorar um pouquinho a jogar, né? Com todo respeito ao passado do Vasco, mas para mim hoje é Vasquinho. Vasquinho. E agora você fica esperto, porque o que dava, vocês tamparam a bandeira do América, que dava sorte para vocês no Independência. Então... Vai ter que destampar. Vai ter que destampar. Não, mas peraí, foi o time reserva. E os clássicos, hein? Aí os clássicos a gente vai ver agora aí, ó.
Primeiro clássico, Atlético e Cruzeiro, com o mando de campo do Atlético. Jogo no Independência, tá? Pro mês de junho, 6 ou 7 ainda aí, as datas, né? Independência. É isso aí. Se o América vencer o Atlético, por que o Cruzeiro não vai vencer? Vamos acabar com isso, gente. Mas nós vamos Pelo amor de Deus, velho. Se até o América vencer... Tudo indica que o jogo é na Independência. Pode Agora, ser até melhor. é uma bagunça o futebol brasileiro, né, Pérez? Tá difícil. Você vê a gente vendo aí, 3 ou 4, de 3 a 25. Você chega na Europa, ele sabe os jogos todos, as datas certinhas para Champions, para a Copa do Rei, para não sei o quê. Aqui eles ainda estão definindo e vão ver onde que vai jogar, pelo amor de Deus. E o jogo de volta? Então, olha, o jogo de volta vai ser lá em setembro, 12 ou 13 de setembro. Cruzeiro e Atlético. Aí o mando de campo é do Cruzeiro, não tem a menor dúvida. O Mineirão. Porque o Mineirão foi feito para o Atlético dar volta olímpica. Nesse jogo aí nós podemos dar volta olímpica no Mineirão. Eu só vou mostrar pro Dadá aqui, porque eu gosto de ter guardado as coisas, né? Porque a gente tem que ter as imagens para poder mostrar, né? A volta olímpica que o Atlético realmente já deu no Mineirão, que a gente lembra. Muitos torcedores às vezes não gostam de ver essa imagem, mas a gente vai mostrar aqui. Quando você procura aí? Tá aqui. Não, tá aqui. Não, passar aí. Nossa audiência é maciça. Olha só, briga entre torcidas, então, no clássico lá na Bahia, briga também no Sul, mas no clássico das torcidas rivais, lado a lado lá no Sul, ficou um exemplo para ser seguido. Vamos ver. Pela primeira vez, o grito de gremistas e colorados foi ouvido em harmonia. Mas o Grenal não foi só de paz. Integrantes e torcidas organizadas do Grêmio que não estavam na área mista quebraram banheiros, danificaram câmeras de segurança e também cadeiras aqui da arquibancada. Ao todo, 50 cadeiras vão ser substituídas. Prejuízo de cerca de R$15 mil. Do lado de fora do estádio, mais vandalismo. Um tumulto entre torcedores deixou carros quebrados. 11 pessoas foram detidas. Em Salvador, torcedores de Bahia e Vitória também brigaram antes do clássico no Barradão. A polícia usou bombas de gás e cavalaria para acabar com a confusão. Assustado, esse homem levava o filho no colo. Em campo, tudo igual. O Bavi terminou em 1-1. Tá aí. Então vamos falar de coisa boa, né? O que ficou foi o exemplo, lado a lado, dos torcedores e tudo mais ali, fazendo uma festa maravilhosa. Achou que você queria mostrar? Achei. A volta olímpica da Série B que eles deram lá é inesquecível. Esse é o salão de festa para o torcedor atleticano do Mineiro. Agora, quanto a essa festa bonita lá no Sul, óbvio que foi uma coisa mais de marketing, não era o estádio todo que estava assim, mas é uma grande iniciativa. E quem sabe a gente começa aqui também, Pérez, fazer pequenos espaços para todo mundo junto, aí esses bobos que brigam, esses ignorantes que vão para lá para brigar, eles se conscientizam e daqui uns dias a gente vai ter todo mundo abraçado no estádio. E outra coisa, quer aparecer brigando, deixa de ser notícia, acho que aí resolve tudo. Exatamente. Cruzeiro contra Argentinos, Libertadores, hein? A primeira Libertadores veio em cima dos gringos lá, vamos dar uma revira, mexer no nosso arquivo aí, Vibrantinho, para sua alegria. Vamos ver se você lembra dessa aí, ó. No Estádio Nacional, final da Tem jeito de esquecer isso aí. Tem a primeira Libertadores, ninguém esquece, né? Cruzeiro 3, River Plate 1976. Olha o pênalti, ó. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, hein, gente? E a imagem, hein, rapaz? Como é que a televisão melhorou, hein? Melhorou muito, hein? Melhorou demais, hein? Ô, Nelinho fez o gol de pênalti, ó, bateu lá no canto, goleiro no outro. Nelinho estava demais, né? Chutava muito. Foi uma decisão, assim, ó, Eduardo Rabo de Vaca. Tem a narração do meu pai, não, Perquinho? Não, tem que pegar lá na Itatiaia, né? Ó, aqui tem, ué. Essa é da TV, ó. Ó. Negócio de rabo de vaca, tem nego olhando pra mim aqui rindo aqui. Não tô gostando desse negócio, não. Aí aquele lance da cobrança, todo mundo esperando Nelinho, quem foi lá? Joãozinho. Matou o goleiro, né? Matou o goleiro. O Joãozinho matou. Agora, se ele erra, eles matavam ele também, né? Porque, olha lá, o Nelinho preparou. O Nelinho foi tomar a tradicional distância dele. O goleiro nem viu. O Nelinho esse aí tava predestinado. O Nelinho ia xingar e abraçou. Mas a gente tem que tirar o chapéu, porque eu falo isso com quem joga futebol. O principal que o Dadá tinha é confiança, é ousadia. E foi o que o Joãozinho fez e entrou para a história. O Palinha, que jogou no São Paulo, ele falou isso comigo uma vez. Falei, Palinha, você está dando tão certo lá, não está dando certo aqui. Ele falou, porque lá é o seguinte, lá o Tele chega e vai lá, faça o que você sabe fazer.
Aí ele arriscava, dava de letra, calcanhar, fazia gol, etc. Falou, aqui, quando eu começava, o treinador chegava para mim e disse, para, toca a bola, pô, você não pode. Na cara do gol, vai fazer o gol? Não, toca, porque tem um melhor colocado. Poxa, e aí eu vou passar um recado aqui, Périx, para os treinadores da base, de América, Cruzeiro e Atlético, eu vejo isso aqui. Vocês não dão liberdade para os meninos. Vocês querem os robozinhos tocando, saindo. Aí não forma craque mais. O menino dá uma caneta no treino, xinga o menino, tira ele do treino. Acontece. Não pode ser assim não, meu filho. Eu quando estava treinando forrobol, nos meus velhos tempos, o menino dava uma caneta, um chapéu, eu batia palma para ele. É igual o Dadá quando dava uma caneta e um chapéu, caía mal pesado. É o que o Toreto tá usando, né? Que o Dadá deu para ele. Olha só, argentino bom é argentino, fora do caminho celeste. Então, que venha o tal Huracan, quer dizer furacão, hein? A raposa está pronta para ele. Quando o assunto é Libertadores, o título é do Cruzeiro. Ô, gente, é claro que eu não tô falando do título deste ano, né? Eu tô falando do título de melhor mandante da Libertadores, que é, sim, do time celeste. Quase não deixa ninguém vencer por aqui nesse torneio internacional, viu? Praticamente, assim, o poderoso chefão da Libertadores em casa. O que foi que eu fiz para que você me tratasse com tanta falta de respeito? Mas o que é isso? O Cruzeiro é que não respeita os adversários em casa, pelo menos na história de disputas da Libertadores. Foram 68 partidas como mandante, venceu 53, empatou 9 e perdeu apenas 6. Libertadores, às vezes um empate fora não é ruim e dentro de casa a gente tem que fazer nosso papel, tem que saber que nós trazemos a pressão pra gente para poder vencer em casa. Na Libertadores deste ano, o time celeste já garantiu um ponto fora e agora contra o Huracan quer ditar as ordens com poder total. Mike volta para a lateral e o volante Williams ganhou a vaga de William Farias. Eu vou fazer de tudo para ajudar bastante aí a nossa equipe. E o nosso time também está pronto para esse jogo, dentro do Mineirão, com a torcida. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Dominando o jogo de hoje, o Cruzeiro segue mandando. Bons resultados que podem levar à conquista do título. E para os argentinos que pensam que podem vencer na casa adversária, aí vai o recado do poderoso chefão, grande mandante na Libertadores, que não vai dar moleza não. Isso não posso fazer. Poderoso chefão, bacana demais. Olha, com muita humildade, que todo mundo tem em casa, sabe? Principalmente os amigos da cidade de Salinas e do Barreiro que estão nos assistindo. 3-0 Cruzeiro hoje, 3-0 em cima do Huracan. E mandar um abraço aqui, vocês não vão rir não, mas eles assistem a gente todo dia. O pessoal da cadeia de Prados não perde um Alterosa Sport, todo dia é a diversão deles, coitados. Estão sem a liberdade, mas estão com a felicidade da Aviação Cipó e do Alterosa Sport. O Cruzeiro vai empatar. Vou ser legal com você. 1-1 Cruzeiro. Dadá, agora é a sua vez, Dadá, você com sua bola de cristal. Curto e grosso. O Cruzeiro não pode ver, mano, os argentinos. 2-1. Argentino. Não podemos ver, nós vamos atropelar os argentinos com todo o respeito. 3-0. Ih, rapaz, tá vendo? E falando parando na Libertadores, claro, o Cruzeiro tem compromissos complicados, difíceis, muito importantes. Primeiro pega o Huracan hoje. E domingo tem o clássico contra o Atlético. E o Galo? Como é que tá o Galo? O Galo tá folgado na Libertadores, só tem jogo pelo Grupo 1 lá pro dia 18 em Bogotá, na Colômbia, contra o Santa Fé, parada torta. E amanhã jogam Colo-Colo e Atlas no México, em Santiago, no Chile. Atlético, por enquanto, só pensa no clássico de domingo contra o Cruzeiro, hein? A vitória demorou um pouquinho, mas veio. 2 gols que fizeram o Atlético voltar a respirar na temporada e deixar a Libertadores um pouquinho de lado. Já eram 3 derrotas consecutivas na temporada, 2 no torneio continental e 1 no Campeonato Mineiro. E a situação ficando cada vez mais complicada. Tem momentos no nosso trabalho que é de altos e baixos, né? Acho que esse período a gente passou de baixo, mas creio que com fé, com perseverança e com confiança em Deus, ele vai nos dar a resposta dentro de campo. A chance de ficar no topo da tabela no estadual e poder trabalhar com tranquilidade para a Libertadores chegou. E ela vem em um jogão de bola, no Super Clássico Mineiro, no confronto do líder contra o vice-líder. Iniciar uma semana com uma vitória é sempre bom. Isso nos dá mais tranquilidade para poder trabalhar essa semana, visando um clássico que vai ser de suma importância para o nosso crescimento dentro da competição
e a recuperação da nossa autoestima também. Aproveitando o ar renovado, o Atlético tem a semana toda para se preparar. E para não deixar o clima desandar, vencer o Cruzeiro vai motivar ainda mais o time que precisa reagir lá na Libertadores. Eu acredito que a gente tem que ir passo a passo. Acho que a gente agora, hoje, temos que deixar um pouco de lado a Libertadores. Vamos ter um tempo bom aí para a Libertadores e focar 100% no Cruzeiro, porque é uma partida muito difícil, clássico, todo mundo quer ganhar, independentemente de competição que seja. É o jogo que todo mundo quer jogar e tem que estar 100% focado no clássico. Está focado no clássico, mas aí tem a Libertadores. Dadá, poupar ou não poupar nesse momento, apesar de ser um clássico? Eis a questão. Eu não sei, eu era fominha, eu não queria ser poupado nunca. Agora, logicamente, que eu treinava barbaridade, eu era um leão. Eu acho que está faltando um pouquinho de perna. Mas não é perna lá embaixo, não. A perna é lá em cima, a cabeça que não está funcionando. E a perna 6. Por que você não machucou? Eu lembro muito de você. Né? Uma vez você falou, eu estou com uma dor no joelho aqui, pediu para não jogar, o treinador queria que você jogasse. Aí o repórter foi te entrevistar, você falou assim, olha, o repórter falou assim, Dadá, isso não é psicológico, não, o treinador falou que é psicológico. Você lembra o que você falou para ele? Não, fala para mim. Psicológico é na cabeça, o meu tá doendo é o joelho. Por que Dadá, você que jogou com o pé quebrado, mas por que você não machucava tanto? Eu não machucava tanto porque eu ia muito forte na bola. O cara põe a perna mole, o cara vem e passa por cima. Eu era um pé de aço. Passava por cima. Você já jogou com o pé quebrado, ou o dedo quebrado? Já jogou? E deu o título Atlético 71. Com o pé quebrado? Com o pé arrebentado. Agora, o que acontece hoje é que às vezes pega um campeonato regional, o jogador está com menos motivação, aí ele entra mais leve e aí que ele machuca. Você vê que a contusão do Mancini não foi uma bola forte, né? Mas às vezes entrou um pouquinho displicente. Então vamos ver o que o Mancini tem a falar aí na zona mista lá com... Vamos ver o que deu aí. Mancini, por favor, agora vai ficar de fora do jogo contra o Vila, né? Então o que aconteceu ali, Mancini? Foi uma contratura muscular na posterior da perna direita. Acho que vinha uma sequência muito pesada, né? No jogo de domingo passado contra o Atlético, um jogo que exigiu muito, com um jogador a menos. Jogar um clássico não é fácil. E a gente com o jogador a menos é sujeito a correr um pouco mais. Na quarta-feira o mesmo problema, tivemos um jogador expulso, viagem, enfim. E hoje, infelizmente, tive esse probleminha no início do jogo ali, mas eu creio que não seja nada de grave, não. Penso que mais uns 10 dias estaria de volta. O que você acha que faltou hoje? Você acha que foi o cansaço mesmo que influenciou? O que você acha que faltou hoje para o América ganhar? Uma série de coisas. Acho que o cansaço foi um dos fatores onde o América não conseguiu vencer. Encontrei uma Caldense que é muito bem montada, um time muito mais descansado, um time muito mais inteiro com relação ao América, né? Mas eu acho que isso não pode servir de desculpa, porque a gente joga em casa, a gente está querendo almejar uma classificação. Mas é isso, o Mineiro é isso aí, enfrentamos um grande clube, um grande time. Agora é preparar bem, tem uma semana cheia para o jogo contra o Vila Nova. Agora saindo um pouquinho do futebol, geralmente a gente vê aqui o jogador sai do vestiário, bermudinho. Você está todo alinhado, já aprendeu isso na Itália? Não, a gente tem esse hábito, né? E a gente de vez em quando coloca uma roupinha mais legal. Tem um compromisso agora, mas agora é preparar bem para o jogo de domingo. O americano é alinhado, só de ir pro América, o Mancini já teve que dar um tapa no guarda-roupa dele. Esse repórter aí é o repórter RR? O que é RR, meu? Repórter Rabicó? É ele mesmo. É o senhor Rabicó. Agora, não vai contra o Vila, já tá. Não vai. Fez uma ressonância hoje, lesão grau 1, né, de extensão. Deve ficar uns 15 dias parado. Espero que ele volte no dia 22 contra o Cruzeiro para a gente dar uma sapatada nele. Já está comendo. Agora, o Guerreiro já está treinando e deve jogar domingo contra o Vila Nova. Para o lugar do Mancini, o técnico pode manter o Diego Lourenço, que eu até peço para a torcida parar de vaiar, porque é um grande jogador. Ou então com o Xavier de volante, ou então com o jogador da mesma posição do Mancini, o Patrick Alan, o Pedrinho ou o Renato Silva. Eu gostaria de ver o Patrick Alan, que arrebentava no Júnior, ou então o Renato Silva. O Pedrinho tem 20 anos, veio do Boa, é bom jogador, mas vamos dar prioridade para a prata da casa. Tá certo. Campeonato Mineiro Módulo 2, quarta rodada da fase preliminar. Vamos aos gols aí, para lembrar, inclusive, alguns parecem Dadá. Patrocinense 0, Tricordiano 1, vencendo fora de casa com esse gol aí do Léo Andrade. Bola levantada na área. Jogada ensaiada. Ó,
Foi com a cabeça, saiu com o adversário também, que não marcou ninguém, né, Dadá? Não marca do lado nem do outro. E o Montes Claros? Montes Claros perdeu em casa também para o Uberlândia, em 2-1, do time lá do Triângulo. Será que tremeu lá, Montes Claros? André e Marcelo Regis fizeram para o Uberlândia e o Renilton diminuiu para o time de Moc, Pequi. Ô, Pequizão. Será que tremeu, Dadá? Caiu o Pequi no chão doidado lá, hein? Cap Uberlândia, 1. Araxá, também 1. Nossa, que coisa linda, Pequi. Você viu só? Fernando fez o gol do Araxá. E o Thiago Pereira empatou para o Cap. Infelizmente, os estádios muito vazios, né, Pérez? Rapaz, é uma pena. E tem jogos bons, hein? Aí já tá bom. Perdeu em casa pro Social também, ó. Rodrigo Mineiro fez o primeiro. E o Léo Mineiro, olha, o zagueiro, me ajuda aí. A moleza do meio de campo e da zaga. Aí, ó. A bola quicou, subiu 10 metros, todo mundo parado olhando. E fechando aí, Nacional de Muriaé 1, Minas Boca também 1. O Washington fez para o Nacional e o Guilherme Júnior para o Boca. Né? E o Minas Boca... Olha que toque o cara deu. Vamos ver se ele vai firmar, né? Porque só tá caindo. Agora tem um recado importante para vocês. Está chegando o Holy Ground Party, o nome, hein? A maior festa da música eletrônica cristã do Brasil, aqui em Belo Horizonte. Shows com DJ PV, DJ Frank Knuckles e muito mais para você. Tem brinquedos radicais para você deitar e rolar nesse evento também, que é show de bola. Ó. Agora o dia, hein? 7 de março, tá chegando aí, ó. No Espaço Flauber, em Contagem. Informações 91367794 ou na página da festa no Facebook. E agora o melhor para você, então, ó. Ligue agora, 3209-3001 e participe do sorteio de um par de ingressos para essa festa maravilhosa. Você é convidado do Alterosa Esporte, ok? Ligue quantas vezes quiser, preço de uma ligação comum e boa sorte. E vamos tocando o barco aqui então, porque agora é o seguinte, Grupo 5, o grupo do Cruzeiro. Mineiros e Universitário de Sucre jogam às 7h45 da noite. Se der empate, tá bom, né? Jogo lá no Peru, tá excelente. Por aqui, tem argentino no caminho da equipe celeste, é o Huracan, que está em Belo Horizonte querendo ser a pedra no caminho da Raposa na Libertadores. Eu sou Chairo e tenho todo vício. É esse o ritmo do Huracan, de torcedores apaixonados, de alma, pele y corazón. Una característica del torcedor de Huracán es que no somos hinchas del marketing, son todo sentimiento Huracán, ¿entendés? Y en Río hay muchos que están en Río y vienen para acá, esperemos llegar por lo menos 500.000 personas. Y la gente de Huracán es especial, es muy linda y acompaña a todos lados, así que le queremos dar una vez más una felicidad que para ellos es jugar la Copa Libertadores. Na Libertadores 2015, por causa de um título conquistado de forma heróica, a Copa Argentina, e agora querendo fazer história na competição continental. O Huracán en estos momentos está en crecimiento, el equipo. Fíjate todo lo que hemos logrado en los últimos 3-4 meses y bueno, ojalá le traigamos trabajo al Cruzeiro, ¿no? Depois de um empate na estreia no grupo, vem aqui no Mineirão encarar o Cruzeiro. Esto es un sueño pintado. Esto le hace bien a los futbolistas nuestros, ¿no? Lo incentiva a estar acá, es muy lindo. Ontem à noite, o Huracan conheceu o gigante da Pampulha e o treinador disse que fará mudança na equipe. Só não revelou qual. Não, déjamelo que depois te digo. A primeira parte do treino do Huracan aqui no Mineirão foi com portões fechados. Aquele tradicional mistério que acontece sempre em Copa Libertadores. Mas não tem problema não. Os próprios íntias, os torcedores do Huracan, sabem escalar o time perfeitamente. En el arco del portero Giordano, Domínguez, Nervo, Mancinelli, Balbi, Villarruel, Bismara, Cacu Gamarra, Pato Toranzo, Guanchope Ávila, Rolfi Montenegro. Los 11 de Huracán. Coitado. Anotou a escalação aí? Coitado, meu pai que vai ter que falar esses nomes hoje à noite. Seu pai já está tropeçando de arrascar. Pelo amor de Deus. Que é isso? Agora, eu acho que o Cruzeiro tem que ter medo. Não, porque Tem, porque o Huracan, ele é tipo um América de lá. Você entendeu? Ele já pouca torcida, eu vi agora na imagem. Ele já foi campeão da Argentina 5 vezes. Tem mais de 100 anos. E em 2014 disputou a segunda e subiu. Esse ano disputa a primeira.
do argentino. Ou seja, é um América que vai enfrentar o Cruzeiro então, e dá pouca torcida, que nós vimos na imagem apenas 4 torcedores. Realmente parece muito com o América. Possivelmente, por ser do Parque Patrício, bairro lá de Buenos Aires, é uma turma mais fina, tem menos gente, mais elegante. Perquinho, tem gol aí pra gente ver? Não, ó, o meu Boa jogou ontem e perdeu. Uai, claro que tem gol. Pode rodar então aí, ó. Vai perder o emprego, você sabe. Perdeu lá em Fortaleza, né? Olha o Gedeilson aí, ó. Fez 1-0 para o time do Tombense, rapaz, lá em Varginha. Aí o Boa empatou com o Natan. Bola cruzada, fez o gol. E o Betinho garante a vitória. Com esse resultado aí, o Boa perdeu, né? O Boa, me ajuda aí. O Boa nono tá lugar com 3 pontos. Nono lugar e o Tombense em sexto com 7 pontos, hein? Brincadeira. Rapaz, o Douglas Santos voltou e garante. Está com a corda toda para jogar. Agora tá bem, filho? Agora bem melhor, né? Voltando a trabalhar, fazendo aquilo que eu gosto. Agora é condicionar bem, se preparar bem para quando a oportunidade surgir aí eu poder jogar bem. Tá pronto, tô me esforçando o máximo nos treinamentos para pegar logo a condição física, para fazer um belo jogo dentro dos 90 minutos, né? Que é muito importante jogar os 90 minutos e bem. Então, agora estou voltando, fazendo bem os treinamentos para que eu possa jogar e jogar bem. Agora eu quero ouvir o Damião. Damião, Libertadores é bom, né, filho? É bom, né? Libertadores, todo mundo quer conquistar. São, se não me engano, 14 jogos até a final. A gente tem que jogar cada jogo ao máximo. Sabe que é difícil. E para mim, ali na frente, como eu falei, disputei gauchão. É muito pegado. É mais pegado que falta técnica até. A Libertadores às vezes é isso também, são times que fecham ali para marcar e esperam por uma bola conseguir a vitória. Hoje o futebol não tem mais bobo, a gente sabe que o Huracan é uma equipe que está na Libertadores por merecimento, então a gente tem que saber respeitar, acho que sabemos que o Cruzeiro é uma grande equipe, que a gente possa sobressair nisso dentro do Mineirão. Tive sorte, né? Espero que continue assim, que possa já nesse jogo conseguir a vitória. O mais importante é vencer, com certeza. Espero que eu possa estar fazendo gol também. Vai fazer gol, tá vai fazer gol. Então, boa sorte pro Cruzeiro hoje. Com certeza, vitória. Boa sorte pro América sempre. Obrigado. Boa sorte pro Dadá também, né, Dadá? Campeonato Mineiro, domingão. Aí nós vamos comer um galo assado. Aqui, ó, mamão com açúcar. Galo assado. Mineiro. Ó, e sorte pra você que tá ligado na Alterosa, porque vem aí o Jornal da Alterosa com as notícias quentes do estado. Laura Lima.